do Senhor, eu quero chamar o meu pastor Gregório para ele ministrar uma oração pelo nosso presbítero Douglas. E eu quero pedir à igreja que, em nome de Jesus Cristo, depois da palavra, ficamos juntos para a gente participar da recepção que vai ter. E eu quero pedir também que, depois da palavra, a nossa irmã Clotilde, dirigente do ciclo de oração, ela venha agradecer pelas bênçãos que Deus deu a ela. Amém, irmã? Tá bom assim? Então vamos ouvir a palavra, por causa o mais importante é a palavra, né? Depois a senhora vai agradecer, tá certo? Tá bom assim? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a ficar de pé para nós apresentar o preletor dessa noite, nosso presbítero Douglas. Oremos. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos, Pai, pela rica oportunidade de estar nessa noite te adorando nesse lugar. Deus, tu já tem falado através dos louvores, da salvação, mas te pedimos em nome de Jesus, continue, Senhor, a usar o teu servo, Senhor, falar conosco nesta noite através desse vaso, Pai, faz ele lembrar, Senhor, tudo aquilo que ele leu, que ele estudou sobre o texto. Deus, continue na direção desse trabalho que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Presbítero Douglas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor já tem falado, feito no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu tenho já uns 12 anos de evangelho, glória a Deus. E eu me lembro que quando eu era novo convertido, quando a primeira vez que fui ministrar a palavra do Senhor, as pernas tremiam, as mãos suavam, gaguejando, ficando nervoso. Mas hoje, graças a Deus, eu continuo com as pernas balando, tremendo, as mãos suando e ficando nervoso. Porque, irmãos, aleluia, nós nunca perdemos o nervosismo, porque grande é a responsabilidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então eu peço que os irmãos continuem orando para que, aleluia, eu possa, aleluia, trazer nesta noite uma palavra do coração de Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia. Nosso pastor, ele falou comigo, eu estava preparando uma mensagem e no final Deus mudou todo o quadro. Louvado seja Deus. Me trouxe, realmente, a mensagem é sobre oração, já que estamos numa festividade, num culto de agradecimento do ciclo de oração. Eu estava preparando uma outra mensagem acerca da oração, mas Deus me trouxe a outra mensagem, me levou a outro texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 42 e o verso de número 10. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Jó 42 e o verso de número 10. Louvado seja Deus. Para quem não tem muita prática, abra sua Bíblia no meio, encontre o livro de Salmos e vá voltando, pois o livro de Jó fica antes de Salmos. Todos se encontraram? Ainda tem gente procurando. Glória a Deus. É bom que todos participem, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Louvado seja Deus. Poder sentar, igreja, Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós bem conhecemos esta passagem. Aleluia. Nos diz as Santas Escrituras, aleluia, que este homem chamado Jó, quem era Jó? Diz a palavra do Senhor que Jó, ele era habitante de uma terra chamada Uz, e ele era o homem mais rico daquela região. Ele possuía uma grande riqueza, tinha tudo. Deus
nossas almas, Ele não fica feliz com o crente desta maneira. E diz a palavra do Senhor que o nosso inimigo, ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. E é por isso que nós devemos estar sempre em vigilância. É por isso que nós devemos estar sempre ligados, aleluia, no trono da graça. Louvado seja Deus. E ele fica, aleluia, procurando brechas para poder nos atingir. E ele estava procurando brecha para derrubar Jó, mas não encontrava. Ele procurava uma maneira de desfazer, aleluia, a obra de Deus na vida deste homem, mas não conseguia. Até que no momento, aleluia, o povo de Deus, os filhos do Senhor, se reuniram, aleluia, na presença de Deus. E o inimigo, Satanás, o enxerido, ele agora entra no meio do povo de Deus, porque não foi convidado. É por isso que eu digo que ele é enxerido. Louvado seja Deus. Ele é enxerido, ele é intrometido. Ele, aleluia, neste momento ele entra no meio, aleluia, do povo, dos filhos de Deus. E neste momento o Senhor vê e diz: de onde vem Satanás? E agora o Satanás, aleluia, quando ouve a voz do Senhor, aleluia, ele se aproxima. Eu estou fazendo aqui uma ilustração. Louvado seja Deus. Enquanto ele se aproxima, ele, aleluia, não levanta os seus olhos, ele fala com Deus de cabeça baixa, porque ele não suporta a glória de Deus. Porque a glória de Deus é uma glória tremenda, é uma glória, aleluia, fulminante. E ele teme em olhar para, aleluia, a face de Deus, porque a vida dele está cheia de pecados e ele pode ser fulminado. E neste momento, ele, aleluia, quando vai falar com Deus, ele fala de cabeça baixa, dizendo: vim de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus, aleluia, Deus é onisciente, sabia, mas ele quer, aleluia, ele chega e pergunta: tem visto meu servo Jó, homem sincero, reto, íntegro, que, aleluia, obedece a Deus e se desvia-se do mal? Então Satanás, aleluia, astuto, ele chega a dizer: bem, Senhor, tu cercasse de bênção, tudo que ele pôs a mão, o Senhor abençoa, mas tira tudo que ele tem, tira todas as riquezas, toca em tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema na tua face. Então o nosso Deus Todo-Poderoso agora olha e diz: agora vai, Satanás, toca tu, porque tu não manda em mim, tu não tem autoridade sobre mim, tu não pode dar ordem a mim, mas eu te digo, vai lá,
E muitas das vezes nós passamos por isso. Muitas das vezes, aleluia, quando a prova vem sobre a nossa vida, muitas vezes se levanta alguém, até mesmo da nossa própria família, muitas vezes está andando lado a lado, aleluia, em vez de nos dar uma palavra para nos ajudar a levantar, nos rebaixa ainda mais. Misericórdia. Muitas vezes, quando, aleluia, precisamos ouvir uma palavra de ajuda, vem criticar, vem, aleluia, muitas vezes tentar nos afastar, tirar da graça, aleluia, glória a Deus. Mas Jó, aleluia, servia a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus que dá força, que dá graça, e ele olha para aquela mulher e diz: como a louca agora tu falaste, aleluia, o bem do Senhor tu recebesse de bom grado, mas, aleluia, a ruim você não quis receber. Aleluia. E neste momento, irmãos, a prova de Jó não termina por aí. Diz a palavra do Senhor que depois de algum tempo, chega 3 amigos sabendo da notícia que Jó estava passando. Ele vai lá e chega para ver a situação. Ou quantos olheiros existem em nossas vidas para olhar nossa vida, para saber. Muitas vezes estamos passando por lutas e perseguições e chega alguém, eu vou lá para observar como é que está a situação. Não chega para ajudar, mas chega para olhar, para observar, para criticar. E foi o que aconteceu quando esses homens viram Jó. Aleluia, choraram muitíssimo, passaram 7 dias, aleluia, ali naquele lugar, observando a situação e maquinando o que ia dizer. E quando chega na presença de Jó, olha, Jó, te converte, porque o que está acontecendo contigo é pecado. Eita, meu Deus do céu. E muitas das vezes, quando passamos por luta, não é assim que acontece. Às vezes está passando por lutas, por provas, e às vezes alguém aponta e diz: isso aí deve ser pecado, porque ela está passando, isso aí é pecado, e a mão de Deus pesando. Oh, aleluia, glória a Deus. Como esse Deus é lindo, como esse Deus é maravilhoso, glória a Deus. Ele permite acontecer tudo isso para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder. Oh, aleluia. Jó, te converte, Jó, porque tu estás em pecado. Essas coisas não acontecem com quem anda em retidão com Deus, Jó. Olha, Jó,
Existia um problema que tudo estava vazio. Estava tudo vazio. E eu comecei, aleluia, a criar. Estava tudo em trevas. Estava tudo na escuridão. E eu resolvi este problema dizendo: haja luz. E Jó, sabe o que aconteceu? Igreja do Senhor, sabe o que aconteceu? Houve luz. Você está entendendo? Aleluia. Estava tudo bagunçado no universo. Tudo estava espalhado. Eu disse que se junte as águas em um só lugar. Que haja separação entre águas e águas. Que haja firmamentos. Oh, aleluia. Depois Jó estava, aleluia, não havia lugar para você pisar. Aí eu disse: haja porção de terra seca, haja terra. Oh, glória a Deus. A terra estava seca, estava completamente seca. E eu disse: haja as vegetações, as plantações, todos, aleluia, todo pomar, haja todas as vegetações. E ele disse: mas a terra estava ainda vazia, Jó. E eu resolvi o problema. Haja os animais do campo, haja os animais do mar, haja as aves dos céus. E tudo aconteceu. E quando eu vi Jó, que, aleluia, glória a Deus, existia outro problema que, aleluia, não existia ninguém para administrar a terra. E eu fiz o homem para tomar conta. Jó, todos esses problemas eu resolvi. E o teu também não vai ser diferente. Eu também vou mudar o cativeiro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus, ele pergunta, faz essas perguntas, Jó. Sabe o que ele responde? Sabe qual foi a resposta de Jó? Capítulo 42, o verso 1 e o 2. Aleluia. Nos diz assim: e respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu acho que você não entendeu. Bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O que Deus pensou para você, o diabo não pode impedir. O que Deus, ele pensou para você, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus, porque você serve ao Deus soberano, ao Deus tremendo. Aleluia. E tem mais. Deus, ele chegou para aquele, aleluia, e disse: olha, não acabou, Jó. Agora a minha conversa contigo acabou, mas eu vou ter uma conversa com aqueles que se levantaram contra ti. Aleluia. Eu vou ter uma conversa com aqueles que disseram que tu andava em pecado. Eu vou ter uma conversa com aqueles que disseram que era para tu se consertar. Eu vou ter uma conversa com aqueles que profetizaram em mentira, usando o meu nome. Eu vou ter agora uma conversa com eles. Chamaram os três. Deus chega e diz: olha, vocês três, vem cá. Por que vocês disseram isso contra o meu servo Jó? A minha mão vai pesar sobre ti, mas tem uma coisa: eu posso até perdoar. Traga sacrifícios, traga diante de mim incenso, sacrifique, mas tem uma coisa: nenhum de vocês ore, porque eu não vou ouvir a oração de nenhum dos três. Eu vou ouvir a oração de Jó. Eu quero ouvir é Jó. Jó vai orar por vocês. Aleluia. Jó vai trazer oração. Jó vai falar e eu vou ouvir a Jó. E se Jó disser para eu perdoar vocês, eu perdoo. Se não, você crê nesta noite? Você crê nesta noite? Aleluia. Que aqueles que se levantaram, que disseram
mim, porque eu não aguento mais. Eu estou passando por uma tribulação tão terrível por eu ter se levantado contra você. Eu não sabia que você tinha esta comunhão com Deus. Eu não sabia que você realmente servia ao Deus tão poderoso. Eita, meu Deus do céu! E eu não suporto mais. Eu não consigo dormir à noite. Eu não consigo dormir de noite, porque fica aquele tormento, fica aquela luta, fica aquele negócio todo. Olha, nesta noite o Senhor te dá, aleluia, uma lição e te dá uma receita. Ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Peça a Deus, dê saúde, dê, aleluia, mais vigor, dê, aleluia, mais visão, que ele tenha uma visão boa, que ele possa falar bem, ele possa ter uma saúde nas pernas muito boa, que ele possa ter mais anos de vida. Louvado seja Deus. Porque, irmão, muitas vezes existem pessoas no meio do evangelho, aleluia, que muitas vezes faz aquela oração dizendo mata, 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 mas, aleluia, glória a Deus, o Senhor ele te dá uma nova receita nesta noite. Não ore para que Deus ele venha matar, que venha soprar lá da tua, aleluia, de perto de você, aleluia, glória a Deus. Ore para que Deus dê mais saúde, que ele continue lá, porque quando Deus te exaltar, eles vão ter que ver a vitória que Deus vai te dar, vão ter que ir até lá, comer do banquete e vão ter que dizer verdadeiramente Deus é na tua vida. Salmos 23, o 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Deus vai fazer isso. Deus, ele, aleluia, vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele vai preparar uma mesa, um banquete na presença dos teus inimigos. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Os teus inimigos vão ter que ver, vão ter que contemplar a vitória de Deus na tua vida. É por isso que Deus ainda não soprou. É por isso que Deus ainda não tirou de lá. Louvado seja Deus. Muitas vezes você ora dizendo: meu Deus, ou sopra ou me ajude a me mudar daqui. Nesta noite o Senhor ele te diz: tire a placa de venda da tua casa. Louvado seja Deus. Permaneça no teu lugar. Deixe de estar orando para que Deus venha te tirar daquele lugar, porque Deus não vai te tirar de lá, porque é lá que Deus vai te abençoar. É lá, naquele mesmo lugar, que Deus ele vai te dar vitória. É naquele lugar que Deus ele vai te exaltar. Louvado seja Deus. Ele não vai te tirar de lá. Glória a Deus, aleluia. Permaneça no seu lugar, permaneça no mesmo lugar. Ai, irmão, o Senhor não sabe a luta, aleluia. Então eu não sei, nem quero saber. É com você e Deus. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, o que eu sei é que Deus ele vai te dar vitória. É lá. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Quero que o irmão ele me acompanhe. Glória a Deus. Por favor, a bateria não, porque está muito baixo a guitarra, para eu não perder o tom. Tá bom? Glória a Jesus. Eu gostaria de louvar, aleluia, ao Senhor. Não sou cantor, mas eu gosto de cantar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E você, aleluia, dê as mãos aí para o seu irmão que está do seu lado. Glória a Deus. E medite. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
Deus. Aleluia. Então a mensagem foi para nós. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nesta noite, aleluia, Deus, Ele, aleluia, eu acredito, Deus, Ele trouxe renovo para a tua vida. Que novo, aleluia, te deu força, porque o nosso Deus, Ele não quer, aleluia, dar, aleluia, somente bens materiais. Louvado seja Deus. Mas Ele quer dar, aleluia, os dons espirituais dele. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor que se nós, aleluia, obedecermos ao Senhor, nós comeremos o bem desta terra, o melhor desta terra. Louvado seja Deus. Então, aleluia, melhor, aleluia, do que toda riqueza é ter, aleluia, a unção do Espírito Santo em nossas vidas. É ter, aleluia, glória a Jesus, autoridade contra os maus, aleluia, contra as ciladas, as astutas ciladas do inimigo. Então é isso que Deus, Ele quer te dar nesta noite, autoridade para poder pregar a palavra dele com ousadia. Ele quer, aleluia, te dar, aleluia, mais um som na tua garganta para você louvar com mais vigor, com mais, aleluia, com mais intensidade. O Senhor nesta noite, Ele, aleluia, quer te dar, aleluia, glória seja dada ao Senhor, no nome do Senhor, um som nas tuas mãos para poder, aleluia, colocar as mãos sobre aquele, aleluia, que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que não, aleluia, que muitas vezes sombra de você, porque você vai para uma igreja, aleluia, e você pegar e chegar e dizer: Jesus Cristo te ama, e ele se converteu ao Senhor, aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. É isso que o Senhor, Ele quer te dar. Ele quer, aleluia, te dar, aleluia, glória a Deus, presentes, aleluia, dons, louvado seja Deus. Ele quer dar a tua família salva. Você crê, aleluia, nesta noite, glória seja dada ao nome santo do Senhor, que Deus vai te presentear, aleluia, glória a Deus, com a salvação daquele, aleluia, aquele alguém que, aleluia, não, muitas vezes, aleluia, não quer ouvir a palavra. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Pode ter certeza, Deus vai ter um encontro, porque diz a palavra deles, aleluia, a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penca. Não existe coração de pedra que resista à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Se prepare, porque Deus, Ele vai te dar de presente, aleluia, salvação. Glória a Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade que os irmãos continuem me ajudando em oração. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe.